Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui nossas apostas finais para o concurso da PMDF. Antes digo, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal e também para me seguir lá no Instagram, onde eu posto dicas gratuitas, redações modelos e temas comentados. Então não perca, inscreve-se no canal e também me siga lá no Instagram. Pessoal, fazendo continuidade aqui da nossa aula anterior, hoje irei fazer apostas para o concurso da PMDF. Eu selecionei diversos temas, temas relevantes, temas atuais, em que eu acredito que tenha grande chance de estar na sua prova. Então, eu coloquei aqui nesse material para que vocês deem uma lida antes da prova, né? E vocês tenham um tempo ainda para dar uma lida, para entender o que é o tema, ter argumentos a respeito do tema, um entendimento concreto a respeito daquilo, para que se cair na sua prova você possa argumentar com tranquilidade, não seja uma surpresa para você, tá? Então aqui eu separei temas de diversos eixos, tá? Eixo violência, eixo educação, eixo vulnerabilidade, eixo meio ambiente, então diversos temas aqui interessantes que recomendo bastante que vocês deem uma lida, tá? Então, vamos aqui iniciar nossas apostas finais. Pessoal, falando sobre o eixo violência e vulnerabilidade. Pelo entendimento da banca, fiz um estudo a respeito da banca OCP e eu percebi que é uma banca que gosta bastante de explorar a questão da vulnerabilidade e também a questão da violência. Então aqui eu selecionei esses temas para que você possa ter uma noção a respeito, tá? O primeiro deles é saúde mental dos profissionais de segurança pública. Pessoal, por que esse tema é relevante? Porque a gente tem atualmente um quadro deficitário de assistência à saúde mental dos policiais. Então, eu até recomendo bastante que vocês leiam a respeito desse tema, porque tem alta chance de estar na sua prova, tá? A parte de saúde mental, pessoal, é uma parte do tema que possa estar na sua prova, seja com policial, seja com, ou não policial. Por que eu digo isso? Porque a gente vive no Brasil cada vez mais com pessoas ansiosas, com depressão, com aumento de tentativa de suicídio, com aumento de quadros ali de insanidade para cometer crimes, como a gente viu recentemente. Então, a parte de saúde mental é muito interessante para vocês dar uma lida, porque está em voga, está em alta na sociedade, tá? Então, recomendo bastante. O segundo tema é sobre abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Recomendo também. E a justificativa é que houve um aumento de abuso sexual de crianças no Brasil, tá? E como se diz, uma temática que a própria Polícia Militar do DF tem postado recentemente a respeito de condutas dos policiais para coibirem esse tipo de crime. Então, por isso eu selecionei esse tema aqui nesse material, tá? Outro tema, pessoal, é a redução da maioridade penal. Por que eu selecionei esse tema? Porque houve essas chacinas nas escolas no Brasil, né, essas violências nas escolas, e veio à tona aquela velha discussão de se deve ter redução da maioridade penal ou não deve ter redução da maioridade penal. Então, por isso eu selecionei esse tema, porque é um tema muito interessante, porque está em voga, está tendo muita discussão a respeito disso, tá? O outro tema, pessoal, é sobre sociedade e armamento. É a solução para a violência? Ou seja, é um tema que foca na temática aqui de flexibilização do armamento para os civis, né? Porque a gente teve um governo, 4 anos, em que houve essa flexibilização de armas e nesse novo governo agora já houve essa mudança nos decretos para que não haja mais liberação de CACs. Então, nós temos uma mudança forte de direcionamento de governo e por isso vem aquela velha discussão se deve ou não flexibilizar o porte de armas para civis. Então por isso que é uma aposta também relevante a gente tratar esse tema, né? Se você é a favor da flexibilização ou se você não é a favor, leia a respeito para fundamentar qual é a sua opinião e para que você tenha argumentos coerentes para isso, tá? Então, feito isso, encerramos o eixo violência e vulnerabilidade. O segundo eixo é eixo tecnologia e trabalho, tá? Gente, são eixos diferentes, mas eu selecionei porque tem relações aqui com esses temas, tá? Então, vamos lá. Primeiro tema, privacidade e segurança na era digital. Por que que eu acho importante? Porque a gente está vendo uma era, né, uma era digital, as pessoas estão cada vez mais imersas em suas redes sociais, nos seus smartphones, e cada vez a intimidade, a privacidade deixa de existir, porque as pessoas postam praticamente tudo delas nas redes sociais. E aí a questão da segurança vem à tona, porque as pessoas, como elas mesmas não seguem critérios de proteção,
Então é difícil você ter a segurança de dados nessa era digital, principalmente na questão de privacidade, né? Então eu recomendo bastante ler esse tema justamente porque estamos numa era cada vez mais imersos na era digital e na era da discussão se até onde vai a intimidade no mundo digital. Você percebe pelos vídeos aí de TikToks, né? As pessoas que postam tudo das suas vidas, né? Onde trabalham, onde moram, o que fazem, o que gostam. E até questão de intimidade, né? Então, recomendo bastante esse tema, privacidade e segurança na área digital. Segundo tema, home office. A tecnologia transformando as relações de trabalho. Durante a pandemia, houve uma inserção forte no Brasil do home office, né? Que é o trabalho remoto. E mesmo após a pandemia, a gente tem hoje o home office como uma tendência, né? É algo que veio para ficar, de acordo com as carreiras, é claro. Então, veio a questão de diversos debates, né? Quais benefícios do home office? Quais as questões prejudiciais, né? Lembrando que, por exemplo, se não me engano, foi a Espanha, né? A Espanha criou uma lei para que seja proibido que o patrão mande mensagem para seus trabalhadores após o expediente de trabalho. Porque com o home office não estava tendo diferença entre horário de trabalho e horário de descanso. Porque você estava antenado, você estava no celular, então você estava sempre disponível, né? Então a gente tem um debate, eu peguei esse detalhe que aconteceu na Espanha, mas que também serve para debater no Brasil, né? A questão do home office, dos benefícios e também dos seus limites, né? Porque a gente tem, por exemplo, que para as mulheres o home office foi algo relativamente, assim, claro que eu digo relativamente ruim, depende das mulheres, mas é relativamente ruim, no sentido de que, como a questão materna, as mulheres têm que cuidar de seus filhos, muitas vezes, é uma questão mais culturalmente feminina no Brasil, algo que deve ser mudado, mas ainda não foi. As mulheres não tinham muito. Não, foi um debate no home office que as mulheres não tinham tempo livre. Porque ou estavam trabalhando ou estavam com seus filhos. Não existia horário de descanso de modo algum. Então houve esse debate: home office para quem? Descanso para quem? Se a mulher estava sempre em trabalho, seja um trabalho remunerado ou seja um trabalho ali em sua própria casa, né? Porque não deixa de ser algo que demanda esforço nesse sentido, né? Então também é interessante pensar nessa questão feminina do home office, tá? O terceiro tema, inteligência artificial, limites e potencialidades. Pessoal, com esse advento, né, da inteligência artificial, o chat GPT, né, que vocês têm aí, inclusive vocês devem usar, né? É algo que facilita a vida humana bastante, se a pessoa souber usar. E também tem que ter cuidado, porque tem diversos erros nesse chat GPT. Mas não é inegável que facilita a vida humana, né? E aí vai o debate, né? Limites e potencialidades. Inclusive, a Secretaria de Educação de Pernambuco, se não me engano, trouxe um tema sobre inteligência artificial na educação. Então eu perguntava quais os benefícios e também quais os problemas disso aí. E aí a gente tem que debater, pensar que a inteligência artificial veio para ficar, né? Só que claramente você tem pontos positivos e pontos negativos, né? Pensar na questão da desigualdade, que nem todo mundo vai poder utilizar essa inteligência artificial. Pensar na questão de privacidade, a gente não sabe quem vai utilizar nossos dados quando a gente permitir que a inteligência artificial acesse, né? Então, tem benefícios? Tem, mas tem seus limites. Então é importante que você reconheça isso aí e saiba dialogar numa redação, né? O último tema desse eixo é trabalho análogo à escravidão no século XXI. Pessoal, nesse início do ano nós vemos diversos casos de questão de trabalho análogo à escravidão no Brasil, né? De pessoas sendo presas por este crime. Então leva ao debate da questão do trabalho na escravidão. Até onde isso ainda vai continuar ocorrendo no Brasil? Por que, que ainda não acabou, né? O que deve acontecer daqui em diante? Uma questão interessante, pessoal, é algo que causa revolta na gente, que uma empresa, ela tinha trabalhadores na escravidão, né? E ela foi e fez um acordo com o Ministério Público para pagar uma indenização milionária, mas que se você colocar por cabeça, ou seja, por número de trabalhadores que eles tinham na empresa, dava cerca de R$ 8.000 por cada trabalhador. E esses trabalhadores foram escravizados a vida inteira. E você pensa, pô, então cada vida dessas pessoas vale R$ 8.000? E esse dinheiro que elas vão pagar nesse acordo não foi um dinheiro fruto desse trabalho análogo à escravidão? Então é algo que revolta e é algo que vocês podem também utilizar na redação, tá? Muito importante, muito interessante. É um tema em alta, como eu disse.
teve diversas reportagens e vai continuar ocorrendo, tá? Agora o eixo desigualdade também tem um pouco de violência e vulnerabilidade, tá, pessoal? Eu trouxe diversos temas aqui. Vamos lá. Primeiro a questão das mulheres, né? Vamos pensar aqui em violência doméstica, feminicídio, assédio sexual, sociedade patriarcal, tudo isso aqui, pessoal, toda essa parte que debate a questão feminina na sociedade brasileira, é importante que vocês tenham conhecimento a respeito, tá? É importante que vocês saibam o que aconteceu com os quadros de violência doméstica e feminicídio na pandemia, né? Que houve uma diminuição, só que especialistas analisaram, né, e debateram a respeito que essa diminuição não foi porque diminuiu o número de violência contra a mulher, mas sim diminuiu o número de denúncias contra as mulheres, porque como estavam fechadas, reclusas com seus maridos, quem for, né, elas tinham mais dificuldade em denunciar os agressores. Então é algo importante você pensar o que houve na pandemia e o que há no Brasil até hoje. Esse quadro de violência e feminicídio. Pensar também a questão do assédio sexual, na questão da sociedade patriarcal é importante, tá? Nós temos aí que ainda vigora bastante no Brasil essa questão de assédio sexual, tá? Saindo um pouco dessa parte, a gente tem violência escolar e chacinas. Eu tinha falado anteriormente com vocês sobre isso aqui, né? Eu tinha falado nesse tema, redução da moralidade penal. E agora, falando diretamente de violência escolar e chacinas. Como vocês viram recentemente, né? Infelizmente houve diversos ataques no Brasil nas escolas. Então não deixa de ser um tema em alta. Em que vem diversos questionamentos, né? Precisa reduzir a maioridade penal? Precisa ter seguranças armados, policiais armados nas portas das escolas? Então, assim, diversos questionamentos que pensam como combater isso aí. Então é importante que vocês tenham a sua opinião. Se precisa ter policial na porta da escola, se essa é a solução definitiva, qual é a sua opinião a respeito, o que deve ser feito para mudar, qual é o quadro de saúde mental dos professores e alunos pós-pandemia, que é importante que se debata isso, porque a gente tem um quadro de saúde mental bastante grave desses alunos, também de professores, tá? E nós temos uma pandemia, passou a pandemia e não houve nenhuma discussão a respeito de analisar o comportamento humano nas escolas, né? Outro tema, misoginia e o enfrentamento social. Tema importante, pessoal, caiu recentemente na Sebrasp a respeito de misoginia, né? Que seria esse ódio às mulheres por questões sociais, econômicas, diversas questões. Então é importante que vocês debatam a respeito disso. Claro, vai ter relação com sociedade patriarcal? Vai ter relação com violência doméstica? Sim, claro. Aqui vai ter uma relação direta com esses temas. Então por isso que eu trouxe aqui para vocês, que eu sei da importância em questão de suas provas, tá? Racismo, né? A gente pensar no racismo estrutural e também no racismo recreativo. O racismo estrutural, pessoal, é quando a gente tem estruturas no Brasil que reproduzem diariamente racismo. Você pensar no quadro de diretores de grandes empresas, dificilmente você vê uma pessoa negra. Você pensar no quadro, por exemplo, de presidentes, você vai ter na história do Brasil, acho que 2 ou 1 presidente negro. Pensar na história do quadro do STF, a gente teve há anos atrás um ministro do STF que era negro e hoje não tem mais. Então, qual é a questão de representatividade de pessoas negras no Brasil? Isso é racismo estrutural. E o racismo recreativo é o tipo de piadas ofensivas, piadas que ofendem a dignidade das pessoas. Até onde vai o limite do humor? Né? A gente tem esse debate também. Então é importante que vocês tenham conhecimento sobre esse tema, tá? Outro tema, pessoal, povos indígenas e também crise Yanomami, tá? Quando eu digo povos indígenas, eu falo de maneira geral, tá? A gente tem debates sobre demarcação de terras, a gente tem diversas violências no campo indígena, e a crise Yanomami é uma crise que foi descoberta recentemente, em que você tinha garimpeiros realizando ali violência contra esse grupo indígena, também violência sexual, quadro de estupros contra as mulheres dessa tribo, né? Então foi algo realmente alarmante. Se você pegar fotos do que aconteceu, você vai ver pessoas extremamente magras, como se fosse no Holocausto que aconteceu na Alemanha. Algo que beira algo barbaridade mesmo. Barbaridade mesmo. Então é importante você debater aqui as causas, as consequências, como solucionar esse problema, né? Eixo 4, aliás, 4, eixo educação e sociedade. Primeiro, insegurança alimentar e a fome no Brasil. A gente tem um Brasil que foi feito umas pesquisas
acho que ano passado, retrasado, em que você tinha 33 milhões de pessoas que tinham quadro de insegurança alimentar no Brasil, quadro grave, né, que era fome. Pode ser que até hoje reduziu, porque os programas. Você teve o Auxílio Brasil, que reduziu bastante a questão da fome, né? E você teve a continuidade agora pela volta do Bolsa Família. E com esse aumento que foi dado, né? E para crianças e para filhos, etc., isso diminui o quadro de fome. Mas ainda o Brasil tem milhões de pessoas de fome, né? Esse número diminuiu, por causa desses programas que eu falei, só que ainda tem muitos. Então é um tema forte para que seja debatido na sociedade, né? Então eu recomendo bastante você entender a questão da fome no Brasil. Evasão escolar e a questão do bullying. É, Evasão escolar, pessoal, tem até ligação aqui. Evasão escolar e o bullying tem ligação com a violência nas escolas, com a questão das chacinas, tá? Tudo aqui tem ligação. Porque você pensa na questão de que as pessoas têm medo de voltar para a escola, né? E o bullying, pessoal, geralmente você vai ter pessoas que se revoltam por bullying constantes a vida inteira e realizam aí alguma matança, realizam aí algum homicídio como forma de se vingar. Então tem relação sim com a violência nas escolas. Outro tema, ansiedade e depressão no Brasil. Como eu falei, gente, pessoal, o Brasil é o país dos ansiosos, né? É normal a pessoa tomar um remédio de ansiedade, normal um ansiolítico, né? Virou algo mais normal, natural que tem. Só que não deveria ser assim, né? Não deveria ser um remédio comum na sociedade, porque se é comum, demonstra que tem um problema grave no país. Então aqui a gente tem que debater quais as questões. Aqui você vai ter diversos lados, né? Questão de trabalho, de remuneração, de pressão social. Então, ansiedade, pessoal, e depressão é um tema muito forte e recomendo que vocês leiam a respeito. Outro tema, pessoal, é moradores de rua no Brasil, uma questão social. Por que eu digo que esse tema é forte? Porque aqui vai se debater, por exemplo, com arquitetura hostil, que é aquela arquitetura que dificulta que as pessoas, que os moradores de rua possa dormir naquele local, possa descansar naquele local. Você vai ver pontes, que debaixo da ponte é cheio de pedras viradas para cima para que as pessoas não deitem. Você vai ter grades na porta de lojas afiadas para que as pessoas não encostem. Então, é algo que debate bastante na sociedade atual. E por que eu digo isso? Porque o governo parece que não se importa com isso. Você não vê políticas públicas para diminuir o número de moradores de rua no Brasil. Você vê o quê? Você vê uma questão de limpeza urbana. Você teve, por exemplo, em São Paulo, que o governador trouxe um debate para que essas pessoas vá trabalhar no campo, né? Que os usuários eram moradores de rua, mas esses moradores eram usuários de drogas. Se não me engano, era isso, né? E que eles fossem trabalhar no campo. Só que isso levanta diversas questões, né? Até onde esse trabalho no campo pode ser entendido como trabalho ou pode ser entendido como uma questão ali de um trabalho forçado, né? Porque aí você vai violar um direito humano. Então você pensa o seguinte, qual que é o raciocínio? Que não é questão de resolver o problema, é uma questão de limpeza urbana, e isso não é solução, né? Então, você vê que o governo em si, governos estaduais e também o federal, não debate essa questão, e é algo que deve ser resolvido, que deve ser minimizado, né? O eixo meio ambiente é biopirataria, porque que eu acho esse tema importante? Nós temos aí diversas extrações de materiais genéticos no Brasil, de forma ilegal por outros países, que diversas plantas que são que tem apenas no Brasil, na Amazônia, você vê que outros países da Europa, por exemplo, vai lá e patenteia essa planta. Então, como eles têm essa patente, né? Como? Se é natural apenas da Amazônia. Claro que é uma questão de biopirataria. E isso aqui fortalece, pessoal, apenas interesses de outros países, jamais do Brasil. Então é um tema muito importante que eu recomendo que vocês leiam a respeito, né? Outro tema, desenvolvimento sustentável, alternativa para as mudanças climáticas. Um tema importante que caiu recentemente um concurso do TRT5 da banca FCC. Então, é um debate, pessoal, que eu penso o seguinte: é interessante que vocês conheçam o conceito de desenvolvimento sustentável e também conheçam argumentos para o tema, tá? É algo que eu vejo essencial. Exploração dos recursos naturais e seus impactos no meio ambiente. Então, aqui é interessante que vocês tenham conhecimento de como essas explorações impactam o meio ambiente, impactam a vida de quem mora ali.
né? Que você tem, por exemplo, que Brumadinho e Mariana foi questão de exploração de recursos naturais, que houve toda aquela tragédia, né? E foi uma tragédia que eu posso dizer que foi ato criminoso mesmo, né? Então a gente tem que debater essa questão. E eu acho ponto forte para as próximas provas. E aqui pegando as nossas últimas apostas, eixo liberdade, muito importante, pessoal, esse aqui, ó. Democracia em questão. Abuso do direito à liberdade de manifestação. Por que, que eu acho esse tema forte? Tivemos em 8 de janeiro esses atos criminosos, né? E atos criminosos em Brasília, né? Então por isso que eu acho que é um tema forte. Que até hoje está sendo discutido. Vai ter uma CPMI, né? Perdão, CPMI, para debater o que houve ali, quem estava por trás disso. Então, tema atual, discutido na mídia e forte aí para sua prova, tá? Dois outros temas. Limites à liberdade de expressão no Brasil e liberdade de expressão ou discurso de ódio. Que a gente tem que debater, pessoal, se existem limites e por quê. Quais são esses limites, né? E também, até onde vai a liberdade de expressão e até onde vai o discurso de ódio. Que é importante a gente ter essa discussão atualmente, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Essas são minhas apostas finais. Eu selecionei aqui, se você somar, tudo dá uns 15 temas, né? 15, 18 temas. 15 a 20 por aí. Recomendo bastante que vocês leiam a respeito, tá? Não deixem de ler. Que é um são temas fortes para que esteja em sua prova, tá? Encerro aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.